um sermão pregado na manhã de sábado, dia 2 de março de 1856, por Charles Haddon Spurgeon e Neil Park Street Champion Storrek. Estas são as duas alianças. Gálatas capítulo 4, versículo 24. Não pode haver maior diferença no mundo entre duas coisas do que entre a lei e a graça. E no entanto é estranho dizer, embora as coisas sejam diariamente opostas e essencialmente diferentes uma das outras, a mente humana é tão depravada e o intelecto, mesmo quando abençoado pelo Espírito, tornou-se tão desviado do julgamento correto que uma das coisas mais difíceis do mundo é discriminar adequadamente entre a lei e graça. Aquele que conhece a diferença e sempre a recorda, a diferença essencial entre a lei e a graça, compreendeu a medula da divindade. Não está longe de compreender o tema do Evangelho e todas as suas ramificações, suas saídas e seus ramos. Quem pode dizer corretamente a diferença entre lei e graça? Sempre há em uma ciência alguma parte que é muito simples e fácil quando a aprendemos, mas que no início permanece como alto e limitar diante da varanda. Agora, a primeira dificuldade em se esforçar para aprender o Evangelho é esta: entre a lei e a graça há uma diferença bastante clara para todo cristão, especialmente para todo ser iluminado e instruído. Mas ainda assim, quando estamos mais esclarecidos e instruídos, sempre há uma tendência em nós de confundir as duas coisas. Eles são tão opostos quanto a luz e trevas, e não podem concordar mais do que o fogo e a água. No entanto, o homem estará sempre se esforçando para combiná-los, muitas vezes de forma ignorante e às vezes intencionalmente. Eles procuram misturar os dois quando Deus os separou positivamente. Tentaremos esta manhã ensinar-lhe algo sobre as alegorias de Sara e Agar, para que você possa compreender melhor a diferença essencial entre o pacto da lei e da graça. Não entraremos completamente no assunto, mas apenas daremos as ilustrações que o texto nos puder fornecer. Primeiro, quero que você observe as duas mulheres que Paulo usa como tipo, que é Agar e Sara. Então notarei os dois filhos, Ismael e Isaque. Em terceiro lugar, observarei a conduta de Ismael para com Isaque. E concluirei observando diferentes destinos dos dois. Primeiro, convidamos você a observar as duas mulheres, Agar e Sara. Dizem que eles são os tipos das duas alianças. E antes de começarmos, não devemos esquecer de contar quais são os convênios. A primeira aliança defendida por Agar é a aliança das obras, que é esta: aqui está a minha lei, ó homem. Se você do seu lado se comprometer a mantê-lo, eu do meu lado me comprometerei a que você viva mantendo. Se você prometer obedecer aos meus mandamentos perfeitamente, totalmente, sem uma única falha, eu o levarei para o céu. Mas observe-me, se você violar um comando, se você se rebelar contra uma única ordenança, eu o destruirei para sempre. Essa é a aliança de Agar. A aliança proposta no Sinai em meio a tempestades, fogo e fumaça. Ou melhor, proposta antes de tudo, no jardim do Éden, onde Deus disse a Adão: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Enquanto ele não comesse da árvore, mas permanecesse imaculado e sem pecado, ele certamente viveria. Essa é a aliança da lei, a aliança de Agar. A aliança de Sara é a aliança da graça, não feita com Deus e homem, mas feita com Deus e Cristo Jesus. Cuja aliança é esta? Cristo Jesus, por sua parte, se compromete a suportar a pena de todos os pecados do seu povo, a morrer, a pagar suas dívidas, para levar suas iniquidades sobre seus ombros. E o Pai promete de sua parte que todos por quem o Filho morre serão certamente salvos, que vendo eles têm corações maus, ele colocará sua lei em seus corações, para que eles não se afastem dela, e vendo que eles têm pecados, ele passará por eles e não se lembrará deles mais para sempre. O pacto de obras era: faça isso e viva, ó homem. Mas a aliança da graça é: faça isto, ó Cristo, e você viverá, ó homem. A diferença das alianças está aqui. Um foi feito com o homem, o outro com Cristo. A primeira era uma aliança condicional, condicionada à posição de Adão. A outra é uma aliança condicional com Cristo, mas perfeitamente incondicional conosco. Não há quaisquer condições da aliança da graça, ou se houver condições, a aliança as dá.
A aliança da fé, da arrependimento, das boas obras, da salvação, como um ato puramente gratuito e incondicional. Nem a nossa continuidade nesta aliança depende em nenhum grau de nós mesmos. A aliança foi feita por Deus com Cristo, assinada, selada e ratificada, em todas as coisas bem ordenada. Agora, venha e olhe para a alegoria. Primeiro, gostaria que você notasse que Sara, que é o tipo da nova aliança da graça, era a esposa original de Abraão, antes de ele saber qualquer coisa sobre Agar. Sara era sua esposa. Afinal, a aliança da graça era a aliança original. Existem alguns maus teólogos que ensinam que Deus fez um homem justo e fez uma aliança com ele. Esse homem pecou e, com uma espécie de reflexão tardia, Deus fez uma nova aliança com Cristo para a salvação de seu povo. Agora, isso é um erro completo. A aliança da graça foi feita antes da aliança das obras, pois graça foi feita. Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, permaneceu como seu cabeça e representante. E dizem que somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, através da obediência e a aspersão do sangue de Jesus. Nós, muitos antes de cairmos, éramos amados por Deus. Ele não nos amou por pena de nós, mas amou o seu povo, considerando puramente como criatura. Ele os amou quando se tornaram pecadores, mas quando começou com eles, ele os considerou como criaturas. Ele permitiu que eles caíssem em pecado, para mostrar as riquezas de sua graça, que existia antes do pecado deles. Ele não os amou e os escolheu entre os demais após sua queda, mas ele os amou além de seus pecados e antes de seus pecados. Ele fez o pacto da graça antes de cairmos pelo pacto das obras. Se você pudesse voltar à eternidade e perguntar qual é o mais velho, ouviria que a graça nasceu antes da lei, que veio ao mundo muito antes de a lei ser promulgada, mais antiga ainda do que os princípios fundamentais que guiam nossa moral. É aquela grande rocha fundamental da graça, na aliança feita há muito tempo, muito antes de os videntes pregarem a lei, muito antes do Sinai fumegar, muito antes de Adão estar no jardim. Deus ordenou seu povo para a vida eterna, para que pudessem ser salvos por meio de Jesus. Observe a seguir. Embora Sara fosse a esposa mais velha, Agar deu à luz o primeiro filho. Portanto, o primeiro homem, Adão, era filho de Agar. Embora tenha nascido perfeitamente puro e imaculado, ele não era filho de Sara quando estava no jardim. Agar teve o primeiro filho. Ela deu à luz a Adão, que viveu por um tempo sob o pacto de obras. Adão vivia no jardim com base neste princípio. Os pecados cometidos seria sua queda, e se ele omitisse o pecado, então permaneceria para sempre. Adão tinha inteiramente em seu próprio poder obedecer a Deus ou não. Sua salvação então baseou-se simplesmente nesta base. Se você tocar naquele fruto, você morre. Se você obedecer ao meu comando e não tocar nele, você viverá. E Adão, por mais perfeito que fosse, era apenas um Ismael e não um Isaque, até depois de sua queda. Aparentemente, de qualquer forma, ele era um Armageno, embora secretamente na aliança da graça, ele possa ter sido um filho da promessa. Bendito seja Deus, não estamos sobre o comando de Agar agora. Não estamos sobre a lei desde a queda de Adão. Agora Sara deu à luz filhos. A nova aliança é a mãe de todos nós. Mas observe novamente que Agar não era destinada a ser esposa. Ela nunca deveria ter sido nada além de uma serva de Sara. A lei nunca teve a intenção de salvar os homens. Ela foi projetada apenas para ser uma serva da aliança da graça. Quando Deus promulgou a lei do Sinai, estava fora de suas ideias que qualquer homem seria salvo por ela. Ele nunca concedeu que o homem alcançaria a perfeição desse modo, mas você sabe que a lei é uma serva maravilhosa da graça. Quem nos trouxe ao Salvador? Não era a lei que trovejava em nossos ouvidos? Nunca teríamos vindo a Cristo se a lei não nos tivesse levado até lá. Nunca teríamos conhecido o pecado se a lei não nos tivesse revelado. A lei é a serva de Sara para varrer nossos corações e faça voar o pó para que possamos clamar por sangue que seja aspergido, para que o pó seja colocado. A lei é, por assim dizer, o cão de Jesus Cristo, para ir atrás de suas ovelhas e levá-los ao pastor. A lei é o raio que assusta os homens ímpios e os faz abandonar o erro de seus caminhos e buscar a Deus. Ah, se soubéssemos usar corretamente a lei, se compreendermos como colocá-la em seu devido lugar, torná-la obediente à sua senhora, então tudo ficará bem.
mas esta Agar sempre desejará ser amante, assim como Sara. E Sara nunca permitirá isso, mas certamente o trará como severidade e expulsará. Devemos fazer o mesmo, e que ninguém murmure contra nós se tratamos os armagenos com severidade nesses dias. E às vezes falamos coisas duras contra aqueles que confiam nas obras da lei. Citaremos Sara como exemplo. Ela tratou Agar com severidade e nós também. Pretendemos fazer Agar fugir para o deserto. Não queremos ter nada a ver com ela. No entanto, é notável que por mais grosseira e feia que seja Agar, os homens sempre têm um amor maior por ela do que por Sara, e tendem a clamar continuamente: Agar, você será minha amante. Em vez disso, de dizer: não, Sara, eu serei seu filho, e Agar será escrava. Qual é a lei de Deus agora? Não está acima de um cristão, está sobre um cristão. Alguns homens seguram a lei de Deus com uma vara, interrompem sobre os cristãos e dizem: se você pegar, será punido com isso. Não é assim. A lei está sobre um cristão. Cabe a ele seguir em frente e ser seu guia, sua regra, seu padrão. Não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. A lei é o caminho que nos guia, não a vara que nos impulsiona, nem o espírito que nos move. A lei é boa e excelente, se mantiver o seu lugar. Ninguém critica a serva porque ela não é a esposa, e ninguém desprezará Agar porque ela não é Sara. Se ela tivesse se lembrado de seu escritório, estaria tudo bem e sua patroa nunca expulsaria. Não queremos expulsar a lei das capelas, desde que ela seja mantida no seu devido lugar. Mas quando ela for constituída como senhora, fora dela não teremos nada a ver com a legalidade. Novamente, Agar nunca foi uma mulher livre, e Sara nunca foi uma escrava. Então, amados, o pacto das obras nunca foi gratuito, e nenhum de seus filhos jamais foi. Todos aqueles que confiam nas obras nunca são livres e nunca poderão sê-lo, mesmo que sejam perfeitos nas boas obras. Mesmo que não tenham pecado, ainda assim são escravos, pois quando tivermos feito tudo o que deveríamos ter feito, Deus não é nosso devedor, ainda somos devedores a Ele e ainda permanecemos como escravos. Se eu pudesse guardar toda a lei de Deus, não teria direito ao favor, pois não teria feito mais do que era meu dever, e ainda seria um escravo. A lei é o mestre mais rigoroso do mundo. Nenhum homem sábio adoraria ao seu serviço, pois depois de tudo que você fez, a lei nunca lhe dá um obrigado. Por isso, mais diz: vá em frente, Senhor, vá em frente. O pobre pecador que tenta ser salvo pela lei é como um cavalo cego que dá voltas e mais voltas em um moinho. Nunca dá mais um passo, mas apenas é chicoteado continuamente. Sim, quanto mais rápido ele vai, mais trabalho ele faz. E quanto mais cansado ele fica, tanto pior para ele. Quanto melhor legalista for um homem, mais certeza ele terá de ser condenado. Quanto mais santo for um homem, se confiar em suas obras, mais ele poderá ter certeza de sua rejeição final e de sua porção eterna com os fariseus. Agar era uma escrava. Ismael, por mais moral e bom que fosse, nada mais era do que um escravo e nunca poderia ser mais. Nem todas as obras que ele prestou ao pai puderam torná-lo um filho nascido livre. Sara nunca foi escrava. Ela, às vezes, poderia ser feita prisioneira pelo faraó, mas naquela época ela não era uma escrava. Seu marido às vezes podia negá-la, mas ela ainda era sua esposa. Ela logo passou a ser propriedade de seu marido, e o faraó logo foi obrigado a mandá-la de volta. Assim, a aliança da graça pode parecer um perigo e ao seu representante pode gritar: meu pai, se é possível, passa de mim este cálice, mas nunca esteve em perigo real. E às vezes as pessoas sobre a aliança da graça podem parecer cativas e escravas, mas ainda assim são livres. Oh, que saibamos como permanecer firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Um pensamento mais: Agar foi expulsa, assim como seu filho, mas Sara nunca foi. Portanto, a aliança das obras deixou de ser uma aliança. Não apenas foram rejeitadas as pessoas que confiaram nele. Não apenas Ismael foi expulso, mas também a mãe de Ismael. Assim, o legalista não pode apenas saber que está condenado, mas a lei como aliança deixou de existir, pois mãe e filho são ambos expulsos pelo Evangelho, e aqueles que confiam na lei são mandados embora por Deus. Você pergunta hoje quem é a esposa de Abraão? Porque Sara, ela não dorme lado a lado com seu marido na caverna de Macpelá neste instante. Lá ela jaz, e se ela ficar lá por 1000 anos, ela ainda será esposa de Abraão, enquanto Agar nunca poderá ser.
Ó, que doce pesar que a aliança feita antigamente foi bem ordenada em todas as coisas e nunca será removida. Embora minha casa não seja assim com Deus, Ele fez comigo uma aliança eterna, ordenada e segura em todas as coisas. Ah, vocês legalistas, não me admira que vocês ensinem a doutrina da apostasia, porque isso é consistente com a sua teologia. É claro que Agar tem de se expulsar e Ismael também, mas nós que pregamos a aliança da salvação, livre e plena, sabemos que Isaac nunca será expulso, que Sara nunca deixará de ser amiga e esposa de Abraão. Vocês cerimonialistas, seus hipócritas, vocês formalistas, de que servirá quando finalmente você disser: onde está minha mãe? Onde está minha mãe, a lei? Oh, ela é expulsa e você pode ir com ela para o aquecimento do inferno. Mas onde está minha mãe? O cristão pode finalmente dizer e será dito: ali está a mãe dos fiéis, a Jerusalém de cima, a mãe de todos nós. Entraremos e habitaremos com nosso Pai e nosso Deus. Segundo tópico. Agora vamos revisar os dois filhos. Embora as duas mulheres fossem tipos dos dois convênios, os dois filhos eram tipos daqueles que vivem sobre cada convênio. Isaac é um tipo de homem que anda pela fé e não pelo que vê, e que espera ser salvo pela graça. Ismael do homem que vive pelas obras e espera ser salvo pelas suas próprias boas ações. Vejamos esses dois. Primeiro, Ismael mais velho. Então, amados, o legalista é muito mais velho que o cristão. Se eu fosse um legalista hoje, seria 15 vezes ou 16 anos mais velho do que sou como cristão, pois todos nascemos legalistas. Falando dos arminianos, Whitefield disse: todos nós nascemos arminianos. É a graça que nos transforma em calvinistas, a graça que nos torna cristãos, a graça que nos torna livres e nos faz conhecer a nossa posição em Cristo Jesus. Deve-se esperar então que o legalista tenha mais poder de argumento do que Isaac. E quando os dois meninos estão lutando, é claro que Isaac geralmente cai, pois Ismael é o mais sujeito. E você deve esperar ouvir Ismael fazendo mais barulho, pois ele será um homem selvagem, com a mão contra todos os homens e a mão de todos contra ele. Considerando que Isaac é um rapaz pacífico, ele sempre defende a mãe e quando é ridicularizado, pode ir contar à mãe que Ismael zombou dele. Mas isso é tudo que ele pode fazer. Ele não tem muita força. Então você percebe hoje em dia, os ismaelitas são geralmente os mais fortes e podem nos causar quedas desesperadas quando discutimos com eles. Na verdade, é motivo de orgulho e glória para eles que os Isaques não tenham muito poder de raciocínio, nem muita lógica. Não, Isaac não quer isso, pois ele é um herdeiro de acordo com a promessa, e promessa e lógica não combinam muito. Sua lógica é sua fé, sua rotina, sua retórica é sua seriedade. Nunca espere que o evangelho seja vitorioso quando você está disputando a maneira dos homens, mas geralmente parece ser derrotado. Se você está discursando com um legalista e ele te conquista, diga: eu esperava isso. Isso te mostra que sou de Isaac, pois Ismael certamente dará uma surra em Isaac. Não sinto muito por isso. Seu pai e sua mãe estavam no auge da vida e eram fortes, e era natural que você me vencesse, pois meu pai e minha mãe eram pessoas bastante idosas. Mas onde estava a diferença entre os dois rapazes na aparência externa? Não houve diferença entre eles quanto às ordenanças, pois ambos eram circuncidados. Não houve distinção em relação aos sinais externos e visíveis. Então, meus queridos, muitas vezes não há diferença entre Ismael e Isaac, entre o legalista e o cristão, em questões de cerimônias externas. O legalista toma o sacramento e é batizado. Ele teria medo de morrer se não fizesse, e não creio que houvesse muita diferença quanto ao caráter. Ismael era um homem quase tão bom e honrado quanto Isaac. Não há nada dito contra ele nas Escrituras. Na verdade, sou levado a acreditar que ele era um rapaz especialmente bom, pelo fato de que quando Deus deu uma bênção, ele disse: com Isaac será a bênção. Abraão disse: que Ismael viva diante de ti. Ele clamou a Deus por Ismael, porque amava o rapaz sem dúvida, por sua disposição. Deus disse: sim, daria a Ismael tal e tal bênção. Ele será o pai dos príncipes, terá bênçãos temporais. Mas Deus não se desviou, nem mesmo por causa da oração de Abraão. E quando Sara foi bastante feroz, como deve ter sido naquele dia em que expulsou Agar de casa, é dito: e se entristeceu Abraão por causa de seu filho. E não suspeito que o apego de Abraão fosse tolo. Há uma característica no caráter de Ismael que você ama muito.
Quando Abraão morreu, ele não deixou a Ismael um único pedaço de pau ou pedra, pois ele já havia lhe dado sua porção e o mandado embora. Mesmo assim, Ismael compareceu ao funeral de seu pai, pois dizem que seus filhos Ismael e Isaque o enterraram em Macpela. Parece então ter havido pouca diferença nos personagens dos dois. Portanto, queridos, há pouca diferença entre o legalista e o cristão, quanto à caminhada exterior. Ambos são os filhos visíveis de Abraão. Não há distinção de vida, pois Deus permitiu que Ismael fosse tão bom quanto Isaque, a fim de mostrar que não era a bondade do homem que fazia qualquer distinção, mas que ele terá misericórdia de quem quiser, e de quem quiser ele endurece. Então, qual foi a distinção? Paulo nos disse que o primeiro nasceu segundo a carne, e o segundo o Espírito. O primeiro era filho natural, o outro espiritual. Pergunte ao legalista: você faz boas obras? Você disse que se arrependeu. Você, aguardando a lei, não precisa se arrepender. Agora, de onde você tirou essa força? Talvez ele diga: a graça. Mas se for perguntar você o que ele quis dizer, ele dirá que usou isso. Ele tinha graça, mas a usou. Então a diferença é que você usou a graça e os outros não. Sim, pois bem, é culpa sua. Você pode chamar isso de graça ou de mostarda. Afinal, não foi a graça, pois foi o seu uso. Você disse que fez a diferença. Mas pergunte ao pobre Isaque como ele cumpriu a lei e o que ele fez. Muito mal, de fato. Você é pecador, Isaque, sim, é extremamente grande. Eu me rebelei contra meu pai inúmeras vezes. Muitas vezes me afastei dele. Então você não se considera tão bom quanto Ismael, não é? Não, mas ainda assim há uma diferença entre você e ele, afinal. O que fez a diferença? Ora, grande me fez diferir. Porque Ismael não era de Isaque? Poderia Ismael ter sido um Isaque? Não, de Isaque, pois foi Deus que me fez diferir, do primeiro ao último. Ele me fez um filho da promessa antes de eu nascer. Ele deve me manter assim. A graça coroará todo o trabalho através dos dias eternos. Ela coloca no céu a pedra mais alta e merece o louvor. Isaque tem mais obras realmente boas. Ele não fica atrás de Ismael. Quando ele se converte, ele trabalha, se for possível, para servir ao seu pai muito mais do que o legalista ao seu mestre. Mas ainda assim, sem dúvida, se você ouvisse as histórias de ambos, ouviria Isaque dizer que ele era um pobre e miserável pecador, enquanto Ismael se considerava um cavalheiro fariásico e muito honrado. A diferença não está nas obras, porém, mas nos motivos. Não na vida, mas nos meios de sustentá-la. Não naquilo que fazem, mas na forma como fazem. Aqui então está a diferença entre alguns de vocês. Não que vocês legalistas sejam piores que os cristãos. Muitas vezes vocês podem ser melhores em suas vidas e ainda assim você pode estar perdido. Você reclama que isso é injusto? Nem um pouco. Deus diz que os homens devem ser salvos pela fé. E se você disser: não serei salvo pelas obras, você pode tentar, mas estará perdido para sempre. É como se você tivesse um servo e dissesse: João, vá fazer isso e aquilo no estábulo, mas ele vai embora e faz o inverso e depois diz: Senhor, eu fiz isso, muito gentilmente. Sim, você diz, mas não foi isso que eu lhe disse para fazer. Portanto, Deus não lhe disse para operar sua salvação por meio de obras boas, mas ele disse: trabalha só para a salvação com temor e tremor, pois é Deus quem opera em você o querer e o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, quando você se apresentar diante de Deus com suas boas obras, ele dirá: eu nunca lhe disse para fazer isso. Eu disse: creia no Senhor Jesus Cristo e seja batizado e você será salvo. Ah, você diz: achei que a outra maneira era muito melhor. Senhor, você ficará perdido em seus pensamentos. Porque é que os gentios que não seguiram a justiça alcançaram a justiça, quando Israel, que seguiu a justiça, não a alcançou? É isto, porque não buscaram pela fé, mas pelas obras da lei. Terceiro tópico. Agora direi brevemente uma ou duas palavras sobre a conduta de Ismael para com Isaque. Diz que Ismael zombou de Isaque. Alguns de vocês, queridos filhos de Agar, não ficaram extremamente irritados quando ouviram esta doutrina? Você disse: é terrível, é horrível, é bastante injusto que eu possa ser tão bom quanto quiser, mas se não for filho da promessa, não posso ser salvo. Realmente é horrível, é uma doutrina imoral. Isso causa muitos danos e deve ser interrompido. Claro, isso mostra que você é um Ismael. É claro que Ismael zombará de Isaque, e não precisamos de mais explicações. Onde a soberania pura de Deus é pregada, onde se afirma que o filho da promessa e não o filho da carne é o herdeiro, o filho da carne sempre faz barulho sobre isso.
O que Ismael disse a Isaac? Que negócios você tem aí? Não sou o filho mais velho de meu pai? Eu deveria ter tido todas as propriedades e não fosse você. Você está acima de mim. É assim que o legalista fala. Deus não é o pai de todos? Não somos todos seus filhos? Ele não deveria fazer nenhuma diferença. Disse Ismael. Não sou tão bom quanto você. Eu não sirvo meu pai também. Quanto a você, você sabe que é o favorito da sua mãe. Mas minha mãe é tão boa quanto a sua. Então ele provocou e zombou de Isaac. É assim que vocês arminianos fazem com a salvação gratuita. O legalista diz, não vejo isso, não posso ter e não vou. Se ambos formos iguais em caráter, não pode ser justo que um se perca e o outro seja salvo. E assim ele zomba de graça gratuita. Vocês podem se dar muito bem se não pregar a graça gratuita muito plenamente. Mas se você se atreve a falar tais coisas, embora sejam desagradáveis para a multidão, o que as pessoas dirão? Ele os chama de iscas para popularidade. Veja o chamado jornal Firman. Poucos peixes, entretanto, mordem essas iscas. A maioria dos homens diz, eu odeio, não posso suportá-lo. Ele é tão pouco carinhoso. Você diz que pregamos isso para ganhar popularidade. Ora, é superficialmente uma mentira descarada, pois a doutrina da soberania de Deus sempre será impopular. Os homens sempre odiaram isso e rangerão os dentes, assim como fizeram quando Jesus os ensinou. Muitas viúvas, disse ele, estavam em Israel, mas nenhuma delas o profeta foi enviado, exceto uma viúva de Sarepta. E havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi curado, exceto um que veio de longe da Síria. Uma grande popularidade que nosso Salvador obteve com esse sermão. O povo cerrou os dentes contra ele, e toda a população que ele tinha teria sido empurrada a colina abaixo. De onde dizem o teriam lançado de cabeça, mas ele saiu deles e escapou. O que? É popular humilhar o orgulho de um homem, abolir a posição do homem e fazê-lo escolher-se diante de Deus como um pobre pecador? Não, nunca será popular até que os homens nasçam anjos e todos os homens amam ao Senhor. E isso não será ainda, suponho. Quarto ponto. Mas temos que perguntar o que aconteceu com os dois filhos. Primeiro, Isaac tinha toda a herança e Ismael nenhuma. Não que Ismael tenha saído mal, pois ele recebeu muitos presentes e tornou-se muito rico e grande neste mundo. Mas ele não tem herança espiritual. Então, o legalista receberá muitas bênçãos como recompensa por sua legalidade. Ele será respeitado e honrado. Em verdade, disse Cristo, os fariseus receberam sua recompensa. Deus não rouba a recompensa de nenhum homem. Tudo que o homem busca, ele pega. Deus paga aos homens tudo o que ele deve e muito mais. E aqueles que guardam sua lei, mesmo neste mundo, receberão grandes favores. Ao obedecer à ordem de Deus, eles não prejudicarão aos seus próprios corpos, tanto quanto os perversos, e perseverarão melhor a sua reputação. A obediência faz bem neste sentido. Mas então Ismael não recebeu nenhuma herança. Então você, pobre legalista, se você está dependendo de suas obras, ou de qualquer coisa exceto a livre e soberana graça de Deus, para sua libertação da morte, você não terá nenhum pé da herança de Canaã. Mas naquele grande dia em que Deus repartir as porções de todos os filhos de Jacó, não haverá nada para vocês. Mas se você é um pobre Isaac, um pobre pecador culpado e trêmulo, se você diz, Ismael está com as mãos ocupadas, mas nada em minhas mãos eu trago, simplesmente para a cruz e me agarro. Se você está dizendo esta manhã, eu não sou nada, mas Jesus Cristo é meu tudo. Se você renunciar a todas as obras da carne e confessar, sou o principal dos pecadores, mas sou filho da promessa, e Jesus morreu por mim. Você terá uma herança e não será roubado dela. Por todos os Ismaels zombadeiros do mundo, nem será diminuindo pelos filhos de Agar. Às vezes você pode ser vendido e levado para o Egito, mas Deus trará seu José e seus Isaques de volta. E você ainda será exaltado à glória e sentar-se-á à direita de Cristo. Muitas vezes pensei na consternação que haverá no inferno, quando homens aparentemente bons forem para lá. Senhor, diz alguém ao entrar, deve entrar naquela masmorra repugnante. Eu não guardei o sábado. Eu não era um sabatista escrito. Nunca xinguei ou xinguei em toda a minha vida. Devo ir para lá. Paguei o dízimo de tudo que possuía e serei preso lá. Eu fui batizado, tomei a ceia do Senhor. Eu era tudo que um homem poderia ser de bom. É verdade, eu não acreditava em Cristo,
mas não pensei que precisasse de Cristo, pois pensei que era bom demais e honrado demais, e devo ser tracifiado lá. Sim, Senhor, e entre os condenados, você terá esta preeminência de que desprezou a Cristo acima de tudo. Eles nunca criaram um anticristo. Eles seguiram o pecado e você também o fez em sua medida. Mas você acrescentou ao seu pecado o mais condenável dos pecados. Você se estabeleceu como anticristo, se curvou e adorou uma própria bondade imaginária. Então Deus dirá ao legalista: num dia assim, ouvi você criticar minha soberania. Ouvi você dizer que foi injusto da minha parte salvar o meu povo e distribuir os meus favores segundo os conselhos da minha própria vontade. Você impugnou a justiça do seu Criador, e justiça você terá em todo o seu poder. O homem pensava que tinha um grande equilíbrio ao seu favor, mas descobre que isso é apenas um pequeno grão de dever. Mas então Deus mostra um imenso rol de seus pecados, com isto no fundo: sem Deus, sem esperança, um estranho da comunidade de Israel. O pobre vê então que seu pequeno tesouro não é nem um centavo, enquanto a grande conta de Deus é de 10 bilhões de talentos. E assim, com um uivo terrível e um grito desesperado, ele foge com todas as suas pequenas notas de mérito que ele esperava que o salvassem, gritando: estou perdido com todas as minhas boas obras. Descobri que minhas boas obras eram areias, mas meus pecados eram montanhas. E porque eu não tinha fé, toda a minha justiça não passava de hipocrisia caída. Agora, mais uma vez, Ismael foi mandado embora e Isaac foi mantido em casa. Portanto, alguns de vocês, quando chegar o dia de busca para experimentar a igreja de Deus, embora vocês tenham vivido na igreja assim como outros, embora tenham a máscara da profissão em vocês, descobrirão que isso não valerá a pena. Você tem sido como o filho mais velho. Sempre que um pobre pródigo entra na igreja, você diz: assim que vê o teu filho que desperdiçou os teus bens com prostitutas, mata-te para ele o bezerro cevado. Ah, legalista invejoso, você será finalmente banido em casa. Eu lhe digo, legalista e formalista, que você não tem nada a ver com Cristo do que os pagãos têm. Embora você tenha sido batizado com o batismo cristão, embora você se sente à mesa cristã, embora ouça um sermão cristão, você não tem nenhuma parte, não tem mais importância no assunto do que um católico ou um Maomé, a menos que você confie simplesmente na graça de Deus e seja um herdeiro de acordo com a promessa. Quem confia em suas obras, mesmo que seja pouco, descobrirá que essa pouca confiança arruinará sua alma. Tudo que a natureza gira deve ser desvendado. Aquele navio que as obras construíram deve ter a guilha cortada ao meio. Uma alma deve confiar simples e totalmente na aliança de Deus, ou então essa alma estará perdida. Legalista, você espera ser salvo pelas obras. Vem agora, vou tratá-lo com respeito. Não vou acusá-lo de ter sido um bêbado, um instigador, mas quero perguntar: você está ciente de que para ser salvo pelas suas obras é necessário que você seja totalmente perfeito? Deus exige a guarda de toda a lei. Se você tiver um vaso com a menor rachadura, não é um vaso inteiro. Você nunca cometeu pecado em toda a sua vida? Você nunca teve um pensamento maligno? Nunca teve uma imaginação maligna? Vamos, Senhor, eu não suponho que você tenha manchado essas luvas brancas de pélica com algo parecido com luxúria, ou carnalidade, ou que sua bela boca, que usa uma linguagem tão casta algumas vezes, condescendeu com o juramento, ou qualquer coisa parecida com lascívia. Não imagino que você já tenha cantado uma canção lasciva. Vou deixar isso fora de questão. Mas você já pecou? Sim, você diz. Então marque isto: a alma que pecar, essa morrerá. E isso é tudo o que tenho a dizer para você. Mas se você negar que alguma vez pecou, você sabe que se no futuro você cometer apenas um pecado, embora você viva por 70 anos uma vida perfeita, e no final desses 70 anos você deva cometer um pecado, toda a sua obediência será em vão. Pois aquele que ofende em um ponto é culpado de todos. Senhor, você diz, você está partindo de uma suposição errada, pois embora eu acredite que devo fazer algumas boas obras, acredito que Jesus Cristo é muito misericordioso, embora eu não seja exatamente perfeito. Eu sou sincero. Eu acho que a obediência sincera será aceita em vez da obediência perfeita. Você sim, de fato. E orar, o que é obediência sincera? Conheço um homem que fica bêbado uma vez por semana. Ele era muito sincero e não achava que estava fazendo nada de errado.
desde que estivesse sombrio no domingo. Muitas pessoas têm os que chamam de obediência sincera, mas é uma obediência que sempre deixa uma pequena margem para a iniquidade. Mas então você diz: eu não aproveito muita margem, é apenas um pequeno pecado que eu permito. Meu caro Senhor, você está bastante errado quanto à sua obediência sincera, pois se é isso que Deus exige, então 70 dos personagens mais vistos são tão sinceros quanto você. Mas não acredito que você seja sincero. Se você fosse sincero, obedeceria ao que Deus diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Parece-me que sua obediência sincera é uma ilusão sincera e você descobrirá isso. Você diz: acredito que depois de tudo que fizemos, devemos ir a Jesus Cristo e devemos dizer: Senhor, há uma grande deficiência aqui. Você vai compensá-la? Já ouviu falar de pesar bruxas contra a Bíblia paroquial? Se fossem encontrados mais pesados, eram declarados inocentes. Mas colocar a bruxa e a Bíblia na mesma escala é uma nova ideia. Ora, Cristo não subirá na balança com um tolo tão vaidoso como você. Você deseja que Cristo seja um peso? Ele está muito grato a você pelo elogio, mas não aceitará tal serviço. Você diz: ele me ajudará na questão da salvação. Sim, eu sei que isso iria agradar você. Mas Cristo é um tipo de Salvador muito diferente. Ele tem uma propensão quando faz algo de fazer tudo. Você pode achar estranho, mas ele nunca gosta de ajuda. Quando ele criou o mundo, ele não pediu ao anjo Gabriel que resfriasse a matéria derretida com sua asa, mas ele mesmo fez isso inteiramente. Assim é na salvação, ele diz: minha glória não darei a outro. Eu imploro para lembrá-lo, como você professa ir a Cristo e ainda assim ter uma pequena participação ao negócio da salvação. Que há uma passagem das Escrituras que é apropriada para você, que você pode mastigar à vontade. Se é pela graça, então não é mais por obras. Caso contrário, a graça não é mais graça. Mas se for por obras, já não é mais graça. Caso contrário, o trabalho não é mais trabalho. Pois se você misturar os dois, você estragará os dois. Vá para casa, Senhor, e faça um rebuliço com fogo e água. Esforce-se para manter em sua casa um leão e cordeiro. E quando você tiver conseguido fazer isso, diga-me que você fez as obras e a graça concordarem. E eu direi, que você já me contou uma mentira, pois as duas coisas são tão essencialmente opostas que isso não pode ser feito. Qualquer um dentre vocês que abandonar todas as boas obras e vier a Jesus com isto: nada em minhas mãos eu trago, simplesmente para a cruz eu me agarro. Cristo lhe dará boas obras o suficiente. Seu Espírito operará em você o querer e o efetuar, de acordo com sua boa vontade, e o tornará santo e perfeito. Mas se você se esforçou para obter santidade diante de Cristo, você começou pelo lado errado. Você procurou a flor antes de ter a raiz, e é tolo por causa de suas dores. Ismaelitas tremam diante dele agora. Se outros de vocês são Isaques, lembrem-se de que são filhos da promessa. Fique rápido. Não se deixem enredar pelo jugo da escravidão, pois vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça.